Olá, sejam bem-vindos ao mundo da Nana Moraes, meu canal no YouTube, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que eu considero muito importante, que é a diferença do processo seletivo para um programa de doutorado no Brasil para o programa de PhD nos Estados Unidos. Eu vou começar falando do Brasil, né? Eu estava lendo agora o edital de um programa específico para uma universidade, uma das maiores universidades públicas do Brasil, e o que é requerido do candidato para que ele seja aprovado e seja aceito nesse programa. Essas regras elas vão variar de acordo com o programa e de acordo com a universidade, mas aqui eu vou falar de forma geral o que é requerido do candidato no Brasil. Então, primeiro, que ele tenha um mestrado. Então, ele tem que ser mestre para poder aplicar para o doutorado. Segundo, é que ele tem que ter o currículo Lattes, que é aquele sistema de currículos que integra a base de dados curriculares dos professores, pesquisadores e alunos do Brasil. Também tem que fazer uma prova de proficiência em 2 outras línguas. Então, além de falar o português, né, a língua nativa, ele tem que fazer um teste para que comprove que fala outras duas línguas. O edital fala em inglês, francês, italiano e espanhol. Além disso, ele precisa passar por uma entrevista com o professor e ser aprovado nessa entrevista. E também precisa ter um artigo publicado, ou seja, experiência com pesquisa, e o assunto desse artigo tem que ter relação com uma das áreas de concentração oferecidas nesse edital. Então, recapitulando, o que o candidato no Brasil precisa ter para poder concorrer e ser aceito numa vaga de doutorado? 1. Ter um mestrado. 2. Ter um artigo publicado, né, ter experiência prévia com pesquisa, currículo Lattes, entrevista com o professor, ser aprovado numa entrevista e proficiência em pelo menos 2 outras línguas estrangeiras. Uma universidade pública no Brasil não tem o pagamento ali da mensalidade, mas o que me deixou intrigada é que não tem nesse edital nenhuma garantia de que o candidato aprovado nesse programa de doutorado vai receber bolsa de estudos. A bolsa é muito importante para o estudante, para o pesquisador poder se dedicar única e exclusivamente ao seu estudo e à sua pesquisa. Então, não há nenhuma garantia de bolsa nesse edital. Então, se ele for aprovado, pode ser que ele consiga cursar o programa, porém sem nenhuma garantia financeira. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como que é para você fazer o processo seletivo para um programa de PhD aqui nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, não é obrigatório que você tenha um mestrado para aplicar para o PhD. Sim, esse é um dos fatores que eu acho mais incrível aqui nos Estados Unidos, porque você pode sair da graduação e aplicar direto para um programa de PhD sem ter feito um mestrado necessariamente. A maioria dos programas aqui nos Estados Unidos não requer o mestrado, né? Segundo, também não é requerido nenhuma experiência com pesquisa prévia, nenhum artigo publicado. Aqui eles pedem para você um writing sample, que é uma amostra de escrita, para eles entenderem como é que você escreve academicamente. Essa amostra de escrita ela pode ser um paper que você desenvolveu durante a graduação, ou até mesmo um capítulo do seu TCC, que já vai demonstrar ali como é que você escreve academicamente. É lógico que você tem que traduzir para o inglês, né? Mas isso já é uma comprovação da sua escrita acadêmica. O que mais que eles pedem aqui, né? Eles não pedem o mestrado, como eu já falei, eles não pedem experiência prévia com pesquisa, eles só vão pedir uma amostra de escrita, que é o writing sample. Então, o primeiro requisito é o writing sample. O segundo é o SOP, que é o Statement of Purpose. Esse SOP é uma carta sua dizendo por que você está interessado nesse programa, qual é o seu background, o que você tem para oferecer para o programa, qual é o seu interesse de pesquisa. Veja bem, não é um projeto de pesquisa, é só discorrer sobre qual é o seu interesse em pesquisar, por que você está aplicando para esse programa. Então, eu vou fazer um vídeo específico sobre SOP e sobre o Writing Sample. Mas, por enquanto, aqui eu estou falando de forma geral quais são os requisitos para você conseguir ser aceito num programa de PhD. Além disso, eles vão avaliar o seu GPA. O GPA, aqui nos Estados Unidos, é chamado GPA, né? Mas no Brasil é a média, o coeficiente de rendimento. Então, se ali na graduação você teve uma média 7, né, que é o sistema de pontuação do Brasil, é de 0 a 10, se você teve uma média 7,
você já vai ser aceito na grande maioria dos programas de PhD aqui, que é uma média aceitável, uma média boa, né? Então, eles estão interessados em saber como é que você foi ali, qual foi a sua nota durante a sua vida acadêmica. A outra coisa que eles estão interessados é em cartas de recomendação. Essas cartas de recomendação, que em geral eles te pedem 3 cartas de recomendação, são de pessoas que tiveram contato com você na sua vida acadêmica, que tiveram contato com você como funcionário, como trabalhador. Então, eles vão querer saber dessas pessoas por que eles te recomendam para o programa, o que eles podem falar sobre você. Eu vou fazer um vídeo específico também sobre cartas de recomendação, aguarde, mas é basicamente isso, é dizer quem é você, quem é o candidato e por que ele é um bom aluno para aquele programa. Então, Writing Sample, GPA, as 3 cartas de recomendação e o SOP, né? Já falei desses 4 requisitos. O que mais que eles pedem aqui? Para o aluno internacional, vai ter que provar que fala inglês, pelo menos de forma intermediária. A mais amplamente aceita é a prova do TOEFL, que é uma prova que mede a sua capacidade de ouvir, de ler, de falar e de escrever em inglês. Fora isso, existe uma prova chamada GRE, que é o GRE, que é uma prova de inglês acadêmico com matemática. Já tem um movimento para dispensar o GRE da maioria dos programas. Eu, por exemplo, para ser aceita no meu programa, não precisei fazer o GRE, mas é uma das provas que também podem requerer de você para ser aprovado no seu programa de PhD. Eles também vão requerer o seu currículo. Esse currículo não é o currículo Lattes, que eles nem conhecem o Lattes aqui, eles nem sabem o que é o currículo Lattes. É um currículo simples, de 2 a 3 folhas no máximo, falando do seu background profissional e acadêmico num formato americano. Eu também vou fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre como que é o formato do currículo americano. Então, recapitulando, o que é necessário para você ser aprovado num programa de PhD nos Estados Unidos? O seu GPA, né, que é seu coeficiente de rendimento. Você vai precisar também do SOP, que é a sua carta dizendo por que você quer aplicar para esse programa. O seu Writing Sample, que é a sua amostra de escrita. O seu currículo e as cartas de recomendação. E a prova do TOEFL, que é a prova de proficiência na língua inglesa, que vai medir as suas 4 capacidades no inglês, que é a capacidade de ouvir, de ler, de falar e de escrever em inglês. Essa prova ela vai de 0 a 120, uma média 80 já é uma média de quem tem um inglês intermediário e já é aceito na maioria das universidades. Se você ainda não sabe qual é o seu nível de inglês, eu fiz um vídeo aqui que vai dizer para você, vai fazer um teste para saber em que nível de inglês você está. Acessa o vídeo, faz o teste que você já vai saber se você tem um inglês intermediário. Então, qual é o meu saldo final aqui sobre duas formas de processo seletivo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos? No Brasil, eles vão requerer que você fale 2 outras línguas e que tenha experiência prévia com pesquisa, que você já tenha artigos publicados e que você faça o mestrado, obrigatoriamente. Aqui no PhD é um pouco diferente, porque você não precisa ter essa experiência prévia e também eles estão mais interessados no candidato e no que ele pode agregar para a universidade, para o programa. Eu vejo dessa forma a diferença. A outra coisa bem legal que eu vou deixar para falar no outro vídeo é sobre a bolsa. A gente vê nos vídeos americanos, em geral, que as universidades nos Estados Unidos são muito caras e que é impossível pagar esse valor ainda mais em dólar. Só que a mágica é que a maioria dos programas oferecem bolsa integral, que é uma bolsa que você não vai pagar mensalidade da universidade. Aí você pensa, mas como é que eu vou me sustentar nos Estados Unidos e fazer pesquisa ao mesmo tempo? E existe uma forma, que é você vir para o programa, ser aluno, mas também ser TA, que é Teaching Assistant, que é o assistente do professor. Então você vai trabalhar dentro da universidade e ganhar um salário por isso. Com esse salário você vai se sustentar. Então eles dão, na maioria dos programas aqui, eles dão
bolsa integral, então você não vai pagar a mensalidade da universidade e você ainda recebe um salário para ser Teaching Assistant ou Researcher, que é o pesquisador. Então você faz pesquisa e ganha para fazer a pesquisa. Então a diferença está aí. Eu acho que vocês já podem colocar na balança, ver o que é melhor para vocês. Se tiverem interesse em aplicar para um programa de PhD, já segue meu canal, curte esse vídeo e assiste todos os vídeos que eu vou postando, que eu acho que vão ser extremamente importantes para a sua aprovação no programa de PhD aqui nos Estados Unidos. Obrigada!